Fala, turma, falar aqui rapidamente do ALZR, relatório que saiu fresquinho. E a gente vê que 60% dos contratos aqui do ALZR eles tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação. Então, boa parte do portfólio já foi corrigido. A base de investidores segue crescendo, algo já esperado e normal. Depois que o fundo virou base 10, isso aqui ia acontecer. O ALZR é um fundo que está pronto aí, eu diria que assim que a Selic cair, para de repente se tornar um dos fundos que vão conseguir captar uma boa grana em uma emissão. Falando aqui de captar através dos investidores, né, as pessoas físicas, não com grandes players. Porque a cota do fundo hoje tem um desconto de 1,5, 1,6 apenas ali, a cota mercado em relação ao seu VP. E acredito que a hora que cair essa Selic, o LZR pode se beneficiar bem rapidamente. A gente tem aqui o caixa do fundo a 249 milhões. Isso aqui tem que ficar sempre atento, né? O cotista ele precisa ficar de olho nisso aqui porque é um caixa que até 2029 a gente já vai ver ele cobre, com o que ele tem ainda a receber, mas esse a receber também temos que ficar atentos. Já vou olhar lá embaixo, falar sobre isso. Tem o gráfico lá mostrando, mas ver se a gestão não usa esse dinheiro para comprar alguma coisa nova, né? E aí utiliza uma parte desse caixa, aí pode diminuir esse caixa de 5 anos aí que o fundo tem para ir cumprindo com suas obrigações sem precisar de novas emissões ou nova alavancagem. Caso a gestão use aqui 10, 12, 15 milhões, ou 20, 50, 70 milhões, já desconstrói bastante esse caixa. O caixa que tinha até 2030, ele já não tem mais até 2030, vai até 2028. A gente já vai ver isso aí, tá? O fundo ele pagou um earnout aqui de 10 milhões pela aquisição do ativo OBA, já acordado, já explicado também, né, na época da compra. Próximo pagamento de rendimentos aqui de 0,08. E o fundo, a LZR, ele aumentou um pouquinho a reserva aqui para 0,04. Né? Ele provavelmente vai começar a acumular, né? E eu entendo que é interessante acumular, apesar de que no caso do LZR, ele tem os seus contratos 100% atípicos, nós temos contrato vencendo ano que vem. E aí começa aquela questão. Hoje o regulamento do fundo, eu não lembro agora se mudou, se eu não estou enganado aqui, ainda não mudou. O regulamento do fundo é mais delicado na hora de adquirir seus imóveis. Né? O pessoal gosta dessa questão de atipicidade dos contratos, de longo prazo, mínimo ali com 5 anos, etc. Mas também se torna mais complicado na hora de renovar um contrato e também de negociar a renovação daquele contrato. Geralmente, o contrato atípico, quando ele termina, a tendência é de redução no valor do contrato. O inquilino ali até fica, mas ele renegocia o contrato para baixo. E esse é um ponto aqui de atenção para o ALZR. GGS 11, que até então, há pouco tempo atrás, tinha contratos 100% atípicos, ele veio renovando, alguns contratos se tornaram típicos, mas a gestão conseguiu manter o mesmo valor. E aí teve gente que chiou, falando, não subiu o contrato, não subiu o valor. Gente, eles mantiveram, já tem que agradecer, porque contrato atípico, a tendência é de diminuir, ainda mais quando a gente vê uma Selic como a gente está vendo há bastante tempo, do jeito que está aí, né? Aqui a gente vê os resultados, eles aumentaram de 11 milhões para 12. Aqui a gente vê, né, esse 0,81, 0,83, aqui 0,84, então ele está subindo um pouquinho o resultado também, que o pessoal acredita que renovou 60% dos contratos, tem que vir dividendo maior, porque eu não vejo. Quando o fundo é base 10, isso aqui que acontece. Então ele vai subindo, tem que ver a porcentagem que cada empresa ali dentro representa. Então, para de fato subir um centavo, para distribuir um centavo a mais, tem que provavelmente renovar os 100%. Renovar não, os contratos do fundo precisam 100% passar pelo reajuste para conseguir chegar a isso. Porque a distribuição, como o fundo vem fazendo, tal, 08083, 08084. Eu quero falar aqui da alavancagem. Isso aqui a gestão poderia retirar o fluxo de caixa projetado, eu entendo, né? Principalmente para quem chega novo no fundo e quer tapar, né? Que tem um históricozinho, poderiam talvez reduzir mais rapidamente isso aqui através de gráficos. Acho que ficaria bem mais interessante do que tanta coisa escrita aqui e mostrando o que está sendo pago, o que não está sendo pago. É aqui que a gente vê os CRIs a pagar e a amortização por compra direta. Né? Então nós temos 10, 32, 34 em CRIs a pagar, e aqui que a gente vem para a conta deles, né? Mais as amortizações que eles precisam fazer, aliás, as compras parceladas que eles precisam fazer. Então a gente tem 10 valores a pagar de amortização, que está aqui em cima, a gente tem 61, que são
o valor a pagar por amortização, por compra dos ativos. Aí nós temos aqui os 16, eles pagaram um earnout de 10, quer dizer, falta 6,4 ainda esse ano, que é para o ano 2025. E assim eu fui fazendo a soma, né, de tudo, né, o que tem para receber por vendas, que é isso que eu quero comentar aqui também. Então o fundo ele tem até aqui 65,8 milhões ainda a receber, e até aqui ele tem 331,4 a pagar. Se a gente colocar aqui a diferença entre esse caixa, o a receber e o a pagar, dá uma diferença de 16 a pagar até 2029. Então é algo que a gestão até lá tem bastante tempo, né? Como eu disse, é bem provável que se ano que vem tivermos uma Selic mais reduzida e tem uma diferença significativa no preço negociado a mercado, que dê para fazer uma emissão interessante, a gestão faz, eles vão captar um bom dinheiro. Acredito eu. Então isso aqui não é nada preocupante, por isso eu também falei, é preciso ver se esse caixa vai sendo usado para isso, para esses pagamentos, ou se em algum momento aqui ele vai utilizar disso para fazer outras compras. E o que eu ia comentar a respeito desses 65 a receber é que tem contas que eles vão receber aqui, acho que aqui não traz, né? Não verifiquei, mas acho que não. Ele vendeu de fato imóveis, então o fundo ele tem para receber, só que parte do que ele está recebendo aqui é em cotas. Por exemplo, venderam aquele Aptive, o imóvel que foi para o GGS 11, parte ali vem em cotas, então eles vão ter que vender as cotas do GGS 11. Aí tem que ver quanto eles vão vender, né? Então, para daí de fato a gente ter uma noção se é isso tudo aqui mesmo que entra ou não. Então, esse é um pontinho aí que tem que seguir acompanhando. A gente vê que a alavancagem é alta, se a gente compara só as obrigações futuras pelo patrimônio líquido, mas tem o caixa aqui, né? Desde que respeitado para o pagamento disso aqui, e ele é bem remunerado também com a Selic onde ela está hoje. Então, tem o caixa para ir fazendo essas compras. Pode muito melhorar aqui se a situação do fundo, como eu disse, a Selic cair e eles conseguirem fazer uma boa emissão, vamos imaginar que eles captem ali de repente uns 500 milhões, 600, né? E aí fazem compras interessantes para o fundo. E ainda tem esse caixa aqui para ir cobrindo essas obrigações. Claro, vem novas cotas para dentro do fundo, isso também sempre vai gerando ali novas distribuições, então tem que observar as compras que eles fazem, se vem com um cap bom ou não, para daí ver se vai conseguir subir a distribuição do dividendo ou não. São poucos fundos que conseguem fazendo isso. O ideal é não sair alavancando tanto, o ideal é não sair vendendo por vender, né? Para daí sim o fundo conseguir fazer o valor de fato do dividendo ir crescendo. Só que isso não acontece de um ano para outro como as pessoas gostariam. Leva mais tempo para a gente ver os resultados. Tá? Temos que admitir aqui que o fundo é bem diversificado, é o mais diversificado da Bolsa, não adianta, né? Pode não ser o maior, mas é o mais diversificado em questão de perfil de locatários, tá? Então não dá para negar isso aí. Aí tem outros pontos aqui que a gente vê aqui, ó, o contrato vencendo, é um imóvel que eu tenho minhas dúvidas, e essa é uma outra questão que pega no ALZR, alguns imóveis. Então eles andaram vendendo, né, um imóvel de Lajes aqui, ainda faz parte do portfólio, o fundo está recebendo inclusive aluguel, mas tem alguns imóveis como o Ar Liquid aqui, por exemplo, também, pode estar bem localizado, mas é um imóvel bem específico. Aí a BRF não é lá um grande imóvel que eles possuem, né, porém é um imóvel refrigerado, que também tem seu valor, mas o contrato aqui vai até 29. Outro para a BRF aqui, eu acho interessante ter esse tipo de imóvel dentro também, mas a gente vê que nesse caso alguns imóveis, tem imóveis refrigerados, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar de cabeça qual era o fundo que tinha, ou era o GARI 11 que tinha, eu não lembro agora, o GALG 11 antigamente, né? Mas tinha um imóvel muito bonito, muito bem locado, com a parte industrial, a parte refrigerada, enfim, era um baita imóvel, é um baita imóvel, mas que foi vendido, eu não lembro o nome do fundo. Aqui o Santilana, que foi negociado, está em fase de desinvestimento, então o gestor também, isso é um ponto interessante, o gestor já falou em entrevista que não pretende mais adquirir esse perfil de imóvel, é o que eu falo, Lages é mais delicado, e aí nós temos outros imóveis, né? Alguns aqui entendo são muito bons, esses imóveis para saúde, enfim. Aqui também, contrato de longuíssimo prazo para 2050, mas termina aqui o contrato atípico em 2030. E aí tem os outros imóveis que alguns geram dúvidas. Esse é um imóvel, né, que o pessoal gera dúvidas em Guarulhos. Eu não conheço ali a região, mas alguns dizem que, pô, sai o Balduco daqui, é difícil de locar. Eu acho o imóvel muito bonito, né, um imóvel de área bruta locável aqui com 11 mil metros quadrados.
É um imóvel interessante, grande, né? Pensando em lajes aqui. Eu acho o imóvel muito bonito. Também não sei se é tão simples assim a própria Balduco querer sair daqui, né? Contrato até 2036, então é algo por longo prazo. Esse aqui já é um imóvel que levanta muita dúvida se havia necessidade, né? Através do fundo TSER11. Tenho minhas dúvidas se valia a pena comprar esse imóvel aqui. Eu entendo que não deveria. Eu acho que até o gestor, quando ele diz que ele não pretende mais comprar lajes, ele só não vai admitir que isso aqui foi um erro, de repente, comprar esse imóvel, mas por ele dizer que não vai mais comprar de lajes, dá a entender que levemente talvez há um arrependimento. E aí o restante aqui dos imóveis do fundo, né? Esses galpões, eu acho aqui CDs, né? Chamo de galpões, mas são CDs de distribuição. Eu acho muito bacana, acho muito bonito, né? Tem alguns imóveis muito bonitos e eles são de uma utilidade gigantesca, né? Tu consegue modificar e atrair todo o perfil de público ali dentro, né? Então esse é o que nós tínhamos aqui do LZR, seguimos acompanhando, acho que uma emissão pode vir em breve a caminho, se de fato a gente vê uma melhora ali no cenário fiscal e aí a Selic caindo, porque eu acho que só a inflação caindo talvez não derruba a Selic como a gente gostaria, numa velocidade mais rápida, mas aí também depende aí do governo de fazer esses controles, né, que a gente tanto fala. Quem sou eu aqui, né, para falar de economia, mas pelo menos é o que a gente acompanha, o que a gente aprende com alguns livros, alguns professores da área econômica, mas vamos seguir acompanhando. Eu acho que a hora que esse cenário de ciclo de alta virar, o ALZR ele pode se beneficiar bastante.